Então, agora que a gente terminou de ver o exemplo de mistura de normais, a gente pode ver uma outra aplicação de EM para a genética de populações. E esse é um exemplo muito interessante porque ele é muito relevante e ele vai ilustrar uma outra forma da gente aplicar o algoritmo EM. Então, antes de a gente ver o que essas equações significam, vamos lembrar um pouquinho de genética de colégio. E a gente vai estar interessado em, por enquanto, um único gene. E esse gene ele pode ter um alelo dominante e um alelo recessivo. E se a gente pudesse observar o genótipo dos indivíduos, né, a gente pode agrupar em essencialmente três classes. Né? Tem indivíduos que têm dois alelos dominantes, tem indivíduos que têm um alelo dominante e um alelo recessivo, e tem indivíduos que têm dois alelos recessivos. E vamos dizer que a gente está interessado em um parâmetro que a gente vai chamar de θ, né? Que vai ser a proporção de indivíduos que têm os dois alelos. Desculpa, não proporção de indivíduos. Vai ser a proporção do alelo recessivo, né, na população. Então, a gente poderia simplesmente picar, né, os alelos e jogar num caldeirão, e a gente poderia ver qual é os alelos dessa população num caldeirão e ver qual é a proporção nesse caldeirão que a gente vai ter do alelo recessivo. Isso é o que a gente vai chamar de θ. E a princípio, né, esse θ ele não precisa ter uma ligação direta com os diferentes genótipos aqui que a gente poderia observar na população. Mas existe uma suposição que é feita frequentemente que a gente chama de suposição de Hardy-Weinberg. E ela não é só uma suposição, ela também tem uma suposição, digamos assim, sem justificativa, né? Ela pode ser justificada. Que se a gente imagina que os nossos indivíduos na nossa população eles estão se reproduzindo, digamos, aleatoriamente, e não existe uma pressão evolutiva em relação a um determinado tipo de genótipo, daí existe uma tendência, né, a proporção do genótipo se equilibrar em torno do equilíbrio de Heisenberg. E isso acontece quando... O que acontece? A gente vai ter a proporção de AA, né, do gene, dos indivíduos que têm como genótipo os dois alelos recessivos, vai ser simplesmente θ ao quadrado. Então é como se os alelos fossem independentes, né? A probabilidade do primeiro ser A minúsculo é θ, a probabilidade do segundo ser A minúsculo é θ também. A gente supõe que eles são independentes, então vai ser θ ao quadrado. E a proporção dos indivíduos que têm os dois dominantes vai ser 1 menos θ ao quadrado. E a proporção de indivíduos que têm um dominante e um alelo recessivo vai ser 2θ, 1 menos θ. Então, a princípio, né, os genótipos poderiam ter probabilidades P1, P2 e P3, os diferentes genótipos, mas sob o equilíbrio de Hardy-Weinberg, existe uma ligação direta entre o θ que a gente definiu, que é a proporção do alelo na população, e as probabilidades de cada um dos genótipos. Então, a probabilidade de um indivíduo ter um indivíduo aleatório na população ter cada um desses genótipos. Né? E a gente vai supor nesse exemplo, então, que a população está satisfazendo o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, se a gente pudesse observar o genótipo de um determinado indivíduo, ele teria a probabilidade de 1 menos θ ao quadrado de ser duplo dominante, probabilidade θ ao quadrado de ser o duplo recessivo, e probabilidade 2θ ou menos θ de ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Mas vamos dizer que a gente não tem condição de fazer um teste de DNA ou alguma coisa assim. A gente só consegue, na verdade, observar o fenótipo. Né? E observar o fenótipo é o quê? Significa que a gente só consegue observar se o indivíduo ele tem os dois recessivos, né? E daí ele vai ter a expressão recessiva aqui, ou se ele tem ao menos um alelo dominante. Né?
Então, aqui seria uma categoria B, né? E aqui a gente teria uma categoria C. E a gente só consegue observar se o indivíduo está na categoria B ou na categoria C. Então, a gente já consegue observar aqui o que poderiam ser as variáveis observadas e as variáveis latentes, né, não observadas nesse exemplo. A variável observada, que a gente está chamando de x no M, ele é o fenótipo do indivíduo. E a variável não observada é o genótipo do indivíduo, a variável latente é o genótipo do indivíduo. Existe uma ligação aí que a gente está observando entre o fenótipo e o genótipo. Então a gente pode imaginar que a gente observa N indivíduos e para cada um desses indivíduos a gente vai observar o fenótipo dele. E daí, com base nisso, a gente vai querer estimar o θ, né? A gente vai querer estimar a proporção do alelo Azinho minúsculo na população. Então, a gente vai agora fazer uma série de vídeos aí em que a gente vai explorar como empregar o EM para a gente conseguir estimar esse parâmetro que é o θ. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser determinar a log verossimilhança, né, conjunta do x e do z. E antes da gente vai fazer isso, a gente vai simplesmente especificar qual é esse modelo, né, que é aquilo que tinha aparecido no slide que eu mostrei no começo desse vídeo. A gente tem o z, que é a nossa variável latente, e ele é uma multinomial, né? E ele vai ter justamente essas probabilidades que a gente tem aqui para cada um dos genótipos. Então, θ ao quadrado, para ser o duplo recessivo, né? 2θ 1 menos θ, para o indivíduo ter um alelo dominante e um recessivo, e 1 menos θ ao quadrado, para ter os dois alelos dominantes. E essa é a variável latente correspondente ao genótipo do indivíduo, que a gente não observa. E a gente tem o x aqui, que é o fenótipo do indivíduo, aquilo que a gente de fato vai observar. E o fenótipo vai ser a indicadora que o z assume a primeira categoria. Então, o fenótipo vai ser 1 se o indivíduo tem os dois alelos recessivos, né, e portanto tem o fenótipo correspondente ao recessivo. E vai ser 0 se o indivíduo tem um genótipo diferente do duplo recessivo, né, e portanto o fenótipo dele vai ter uma expressão dominante. Então, com isso a gente completou a motivação desse exemplo e nos próximos vídeos a gente vai seguir desenvolvendo o EM para a estimação do θ.